Esse é o podcast Muretas, eu sou o Thiago Orsetti, estamos aqui com alguns convidados muito interessantes, vocês vão conferir agora. Silvio Lousada, presidente da CDL de São Vicente, Rogério Araújo, Baratão das Tintas e Lucas Faconte, arquiteto e um grande amigo meu. E vamos para mais uma rodada de conversas, bate-papo. Nossa pauta de hoje é transformando espaços, tendências de cores e mobiliário e como elas conversam no design de interiores. Mas a gente estava conversando aqui sobre a dificuldade de mão de obra, que com certeza hoje é um problema que muitos empresários e donos de negócio enfrentam, né? Rogério, fala um pouquinho do que a gente estava conversando nos bastidores aí, da dificuldade que a gente tem hoje de encontrar mão de obra. Depois a gente transita aí pela pauta em si, né? Mas fala um pouquinho, bem interessante o papo. Mão de obra hoje, né, com o mercado de trabalho do jeito que está, né, está muito difícil mesmo, tá? Encontrar pessoas engajadas e comprometidas realmente com o nosso trabalho, tá? Somente o nosso trabalho é um trabalho técnico, né? Nós vamos até a obra, orientamos até numa tonalidade, às vezes o cliente está em dificuldade com a tonalidade de cor, colocamos o teste lá, então tem que haver um comprometimento disso, né? E a mão de obra, nesse caso, está muito difícil. Hoje, a equipe de vendas do Baratão das Tintas, né, vendas externas, nós temos 6 consultores que vão até você, certo? Queremos ampliar, só que está difícil de conseguir pessoas realmente comprometidas. Esses 6 já estamos juntos aí há 4 anos. Mantivemos a equipe durante 4 anos, mas ampliar com a necessidade que a gente tem, né, de pessoas comprometidas está difícil. Você comentou aqui com a gente que você trabalha há 46 anos no segmento. Sim. E de lá para cá, como é que foi essa mudança no mercado de trabalho? A dificuldade existia, não existia? De 46 anos para cá, como é que se alterou o mercado de trabalho em relação à mão de obra? A necessidade, o mercado de trabalho mudou bastante, né? Antigamente, a pessoa, quando tinha oportunidade, ela agarrava aquilo com unhas e dentes, né? Via aquilo como um momento que você poderia progredir na empresa, né? Os olhos eram diferentes. Hoje não, hoje a pessoa parece que falta amor. É isso que falta, amor. As pessoas hoje, quando vão trabalhar, vão por obrigação, não por amor o que faz. E se você não tem amor no que faz, você não tem perspectiva nenhuma, né? E eu sempre falo o seguinte, quem trabalha por amor, não trabalha. Ele simplesmente desenvolve um serviço que vai te gerar, como que eu posso falar para vocês, uma satisfação enorme e é tão leve que não é trabalho. Eu compartilho em outra instância esse mesmo sentimento com o Lucas, mas a gente aprofunda esse papo mais na sequência aí. Rogério, você estava falando sobre a mudança aí da perspectiva em relação à visão que você tem da pandemia para cá. Você acha que mudou muito essa questão da mão de obra da pandemia para cá, o hábito das pessoas? Ah, certeza. A pandemia foi um reflexo aí não só nacional como mundial, né? As pessoas mudaram o comportamento, preferem hoje um trabalho mais tranquilo, trabalhar com as redes sociais, essa liberdade de expressão criou outras expectativas, principalmente essa nova geração que não está muito interessada em ter um trabalho fixo, cumprir horário, que é uma grande oportunidade. Essas pessoas que querem ficar comprometidas, ter um salário fixo, tal, que é uma segurança, né? Sim. Que as pessoas ficam muito enganadas que vão ganhar dinheiro com as redes sociais. Alguns dão um salto, né? Com a mulher do avião, a menina do avião, tal, que virou aquela passageira que virou um ícone aí na internet. Ela deu certo. Mas o importante, assim, eu vejo o seguinte, quanta oportunidade a sua empresa, onde você trabalha, oferece, né? Sim. São só 6 consultores, tem oportunidade de mais 4 pessoas. Então, se alguém está vendo esse podcast, é um momento aí de falar, opa, vou agarrar uma oportunidade, eu tenho vontade de trabalhar, vontade de ganhar. Então, é uma carreira de oportunidades. Vejo também esse outro lado da importância da qualidade de vida, mas a gente tem um compromisso do dia a dia. É que muitas vezes, eu vou te falar assim, as pessoas não querem trabalhar porque ficam presas aos incentivos fiscais, sabe? Os incentivos governamentais, que aí, às vezes, impedem até o crescimento da pessoa, porque ela fica limitada àquilo. Eu penso muito no funcionário público, que eu fui gestor aí
muitos anos numa prefeitura de Itanhaém, e as pessoas entram concursadas e ficam acomodadas com aquele cargo, aquele salário, tem aquele comprometimento, sabe? Eu vou trabalhar todo dia, tem aquela garantia. É o que acontece hoje. E aí deixam de crescer, de evoluir, de fazer uma outra faculdade, de crescer, Hoje, estudar está fácil demais. Na minha época, você tinha que fazer, talvez a vestibular e passar para poder entrar. A dificuldade era um motivador. Exatamente, hoje está fácil. Então, o conhecimento está fácil, a pessoa pelo YouTube ela aprende várias coisas, então está fácil. Agora, eu vou voltar para o negócio dele, eu achei interessantíssimo. Eu estou do lado de duas pessoas, um arquiteto e alguém que vende tintas. Pô, eles se falam, né? Essa consultoria, você vende para o cliente, vai lá, constrói, ó, tem uma obra aqui, vai lá, ó, vou te mandar um especialista em tinta. Já gerou um interesse aqui. Eu vi o olhinho do Lucas brilhar. Iluminação, fiquei pensando, olha que legal isso, a mesma coisa, ele vai lá, dá consultoria e tal, isso. Lógico, hoje você está ativo, antigamente o comércio era passivo. Eu tenho uma empresa de comunicação, a mesma coisa. Essa sua surpresa foi minha surpresa, tá? Porque eu questionei aqui o Rogério, mas como? O negócio é tinta e presta serviço para consultoria? Pô, vou na minha casa, vou pintar, reformar, vou chamar um consultor, ele vai me falar a tinta certa, vai me falar o que é correto. E você, como arquiteto, vai mandar o cara certo. Rogério, Lucas, pincela um pouquinho, a gente estava conversando aqui sobre a dificuldade de encontrar pessoas, né? Sim. Depois faz um contraponto sobre essa oportunidade de negócio que a gente acabou de conhecer aqui. Para mim foi uma grande surpresa. Eu acho que, assim, realmente tem uma questão mesmo da geração, que hoje é muito vendida essa questão do sucesso rápido, né? O cara que estourou, viralizou, sei lá, com um canal de YouTube, ou no Instagram, ou no TikTok. E às vezes a geração assim, mais jovem tem um pouco de dificuldade de entender que uma carreira leva tempo, né? Entende? O que estoura ali na rede social e da noite para o dia vira um sucesso é 1 em 1 milhão. E se não tiver muito bem preparado também, não vai durar, né? Então, assim, acho que perdeu um pouco o sentido daquela carreira que você vai construindo aos poucos, né? Que é o que a gente estava falando. Você falou que entrou com 15 anos na empresa, né, Rogério? E você vai galgando e vai crescendo e vai aprendendo. Você estava comentando um dia desses aí num papo, só para vocês entenderem, vocês que estão assistindo o podcast, o Lucas é parceiro de negócio, porque eu sou representante comercial do segmento moveleiro e a gente tem parcerias, né? O Lucas às vezes precisa dos meus serviços, né? E a gente tem um relacionamento do segmento de arquitetos, representantes, lojistas e também somos músicos, né? Sim. E aí, num dia desse, a gente foi gravar um outro podcast que era relacionado à música e você estava me contando a tua trajetória. Você ia para São Vicente, prestava serviço para uma empresa num escritório de arquitetura de uma grande empresa da região aqui, né? E para mim, eu só vi o Lucas arquiteto, sucesso, projetos, e eu não conhecia o outro lado, né? Como você, Rogério, comentou, e também como o Silvio também comentou. Eu estava falando o nome do Silvio errado. Perdão. E aí o Silvio, nesse caso, falou que foi publicitário, assim como eu, jornalista e advogado. Olha o trânsito que houve até essa posição hoje de presidente da CDL. Retomando o assunto, Lucas, cara, tem todo sentido esse lance hoje as pessoas querem sucesso rápido, né? Isso. Eles veem e não tem toda uma construção para você chegar lá, né? É isso aí. Estou há 20 anos, né? Fora esse período de estágio, eu comecei a estagiar no primeiro ano de faculdade, né? Então eu tinha esse trabalho todo, era longe, demorava para chegar. E cara, quando eu tive essa oportunidade, é o que a gente estava falando, para mim foi assim, eu fiquei muito animado, foi um incentivo muito grande para aprender mais, para estudar mais. Então eu estagiei durante toda a faculdade e logo, assim, poucos meses depois de me formar, montei meu escritório, tem mais de 20 anos. Aliás, estava fazendo 20 anos agora esse ano, né? Parabéns. E, assim, são etapas, são degraus que a gente vai subindo, vai aprendendo, vai aprimorando, vai atendendo clientes mais especiais.
E tem que ter paciência, né? Então é difícil, eu entendo para essa geração que vê tudo aparentemente acontecer muito rápido. Instantâneo. É tudo instantâneo. Até você precisa desse tempo de maturação, né? De preparo para poder encarar desafios maiores, né? Então, acho que é um processo natural da vida profissional, mas que hoje é pouco valorizado, né? Hoje é muito vendido o sucesso instantâneo, assim. Rogério, nessa tua trajetória de 46 anos, trabalhando com tintas, o que você acha, que recado você daria hoje para essa rapaziada que está por aí, que a gente vê uma grande frustração, que é esse desejo de sucesso instantâneo? O que você diria de aconselhamento para essa galera? É assim, eu como gestor de uma equipe, certo? A gente tem que ser espelho para eles, certo? A gente tem que contar a nossa história, porque é a única coisa realmente que não é aquele sucesso imediato, como você falou, demora tempo de maturação e são 46 anos, né? Primeira coisa que eu sempre falo, quando eu vou contratar alguém, você gosta de pessoas? Tá? Primeira coisa, porque você vai se relacionar muito com pessoas. Eu, quando eu era mais jovem, eu tinha um sonho de trabalhar numa siderúrgica. Se isso acontecesse, eu seria uma pessoa frustrada, porque ia trabalhar confinado e sempre um dia igual ao outro. Então, você trabalhar com pessoas te dá uma oportunidade fantástica e te dá um patrimônio. Eu estive numa reunião outro dia, não era uma reunião, era um aniversário, e eu olhei para as pessoas convidadas, daquele pessoal, 70% sabe o que eram? Clientes e amigos. Então, se você gosta de pessoas, certo? Essas pessoas que você atende, que vai criar um relacionamento e serão células multiplicadoras, viram teus amigos. Tá? Então, você tem que se envolver realmente. Você tem que perguntar. Claro, tem clientes que são mais formais. Eles te deixam à distância, mas você com habilidade, você vai se mostrando e você vai conseguindo. Então, para essa moçada que começa hoje, primeiro tem que gostar do que faz, tem que amar. Quem ama o que faz, não trabalha, se diverte, tá? Depois tem que gostar de pessoas. E o resto é consequência, gente. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, me intrometer. Eu vou pensar como cliente, vou falar uma coisa. Você me chamou a atenção no seguinte, a gente tem tantas dúvidas quanto os nossos produtos. Qual é a melhor tinta? Onde eu aplico? Assim, eu sou leigo, tá, nessa área. Eu vou fazer uma reforma. O que eu faço? Eu chamo o consultor primeiro, eu chamo o arquiteto, ele já faz o projeto, aí em cima disso depende para quem você está perguntando. Exatamente. Então. Não, vamos dividir no teu ponto de vista, Lucas. Quem que chamaria? O arquiteto vai primeiro. Por quê? Já me antecipando. Porque o arquiteto, ele vai te fazer o projeto, tudo direitinho ali, vai captar a ideia que você quer. Certo? E vocês vão conversar. E o meu trabalho, o trabalho da equipe, certo? É complementar, é dar um suporte a ele. O trabalho não se interfere um no outro, eles se completam. É isso aí. O arquiteto, na verdade, ele tem que entender um pouco de tudo. Ele é um gerente geral da obra, né? Mas a gente conta muito com os especialistas de cada setor. Então, por exemplo, dentro de uma obra a gente vai lidar com tintas, vai lidar com ar-condicionado, vai lidar com automação, som, a gente vai lidar com mobiliário. E para cada um desses setores, a gente conta também com empresas e profissionais parceiros que têm um conhecimento mais profundo sobre cada um desses. Então, assim, eu tenho que ter noção como é um sistema de ar-condicionado, as opções que a gente tem no mercado. Luminotécnico. Mas, assim, eu sempre vou contar com o cara que faz aquilo todo dia há 30 anos e falar, tenho essa situação, minha ideia aqui é isso, o que você acha? Você tem uma alternativa melhor? Tem alguma coisa mais nova? Porque a gente está aprendendo todo dia, né? Mas eu acho interessante, por exemplo, ele já tem mais de 20 anos, apesar de ter caradinho de novinho, ele tem mais de 20 anos de profissão, ele tem mais de 20. Ninguém quer contratar uma pessoa que, assim,
Ninguém quer chamar uma empresa sem experiência. As pessoas... E aqui, 2 profissionais experientes. É muito melhor você chamar gente experiente que vai te dar orientação, que já errou muito pelo caminho, né? E agora só faz as coisas certas. Estou vendo 2 caminhos importantes aqui. Mas tem todo um trabalho, eu queria que o Lucas dissesse assim, como é que é a leitura do cliente para o atendimento do cliente no projeto. Como é que é feita essa leitura? Há uma entrevista? Claro, todo projeto começa com uma reunião de briefing, que a gente chama, né? Que é uma entrevista inicial, um bate-papo inicial, onde a gente vai tentar captar o máximo possível. E nem sempre é uma tarefa fácil, porque o cliente às vezes não sabe expressar em palavras o que ele imagina para a casa dele, ou o gosto que ele tem, ou ele nunca parou realmente para pensar nisso, né? Tem clientes não, que vêm com muita referência, muita informação do que gosta, do que quer, e já meio que baliza o nosso trabalho. E tem outros clientes que nunca pararam realmente para pensar, pô, como deveria ser minha casa, né? Como é que é meu estilo, né? Se é um estilo mais moderno, quero Então a gente tem esse trabalho assim de tentar captar nessa conversa tudo que a pessoa precisa primeiro, né? Que primeiro atender às necessidades da família ali, a funcionalidade da casa e o que ela tem de sentimento assim em relação à estética, visual, uma coisa que vai tornar a casa que tem a identidade dela, né? E cada projeto é totalmente diferente, né? A gente, assim, claro que a gente tem um estilo de projetar, a gente tem soluções que a gente acredita. Uma assinatura. Mas a gente nunca procura impor ou replicar sempre o nosso padrão para cada cliente, né? Uma característica do nosso escritório. Tem escritórios que já tem a sua linha e os clientes talvez procurem para replicar aquela linha. A gente não, procura fazer uma coisa realmente customizada, única, especial para cada cliente, captar mesmo a essência dele. Então você vai ver projetos muito diferentes no nosso escritório. Claro que vão ter pontos em comum, que são as coisas que a gente acredita e orienta e sabe que vai ficar legal, que dá certo, mas sempre com a personalidade do cliente, isso que é o mais importante. Ô Silvio, trazendo essa questão do atendimento, das particularidades, como é que você lidar com tantos tipos diferentes de lojistas nesse teu trabalho como presidente da CDL de São Vicente? Então, o trabalho da CDL é mais um trabalho institucional. É assim, muitas vezes, qual você é associado, o que eu ganho com isso? A grande pergunta, o que eu ganho com isso? Por que eu tenho que associar? Por que eu vou fazer parte de uma entidade representativa dos comerciantes? Pô, a resposta já está aí na própria pergunta, né? É o canal que a gente tem, a proximidade com o poder público, com os órgãos, de facilitar alguns caminhos que muitas vezes são desconhecidos pelos empresários, entendeu? Porque é desde um problema de morador de rua, que está na tua calçada todo dia, até um problema mais de licença, de multa, tal. O que eu resolvo? Como é que eu faço isso? Então a gente tem um trabalho no setor jurídico, tem um trabalho de atendimento lá dos comerciantes, que a gente tem uma proximidade junto a esses órgãos. É uma entidade facilitadora. Facilitar o trânsito trânsito e tal, e de conversas. Lógico, a gente realiza algumas campanhas, né? Com apoio do comércio, que sempre falta um pouquinho de verba, né? E vai reunir os empresários. Até gostaria de chamá-los para fazer parte da CDL agora. Você que é empresário de São Vicente, por favor. Não precisa ser só de São Vicente, você pode ser de Santos, de outras cidades. Não tem problema. Qualquer entidade precisa aceitar associado de outras cidades. É importante, por exemplo, Baratão tem loja lá em São Vicente, lá próximo da... Em frente à antiga TV Tribuna, né? Tribuna ali, isso. Né? Então, nós temos ao lado do fórum. E faz tempo que já tem... Já tem, há bastante tempo. E ele começou em São Vicente, né? Você trabalhou bastante tempo. Tá tudo convergendo. Foi em São Vicente. Tá tudo convergendo para São Vicente. Eu admiro muito o comércio de São Vicente, enquanto as cidades vizinhas, né? O famoso centro da cidade, infelizmente, morreu, certo? A pujança do centro de São Vicente é fantástica, né? Você vai a qualquer momento, mesmo tendo um shopping, e o shopping também é no centro, né? Você vê aquele centro sempre movimentado, apesar das dificuldades do nosso governo, das crises seguidas, sempre pujante, certo? O centro de São Vicente, diferente dos centros, até de uma cidade como Santos, né? Que é uma cidade bem maior, mas o centro São Vicente, realmente, né? São Vicente, eu sempre tive essa visão. São Vicente é
é muito agitado, tem um movimento natural Sim. e muito forte. É o maior comércio de rua do litoral paulista. Sim. Consequentemente, é o metro quadrado mais caro, por exemplo, na Martim Afonso, do litoral Olha, que curiosidade. do Brasil até. As lojas, a Magazine Luiza tem loja lá, né? Logo na esquina, na Martim Afonso. É assim, a loja mais cara para eles por metro quadrado, que eles pagam no estado, só que é a que mais vende, uma das que mais vende no estado de São Paulo e uma das que mais vende no Brasil. Olha que interessante. É engraçado. Então o retorno é muito grande. A Bezi está lá também, a mesma coisa. É a segunda, a primeira de vendas e tal. O comércio ali fecha, o trecho da Martim Afonso, que é o principal trecho lá. No Natal você fecha, o período natalino você tem que fechar, porque é tanta gente passando, circulando, a ponto de ter... Olha, essa informação é muito relevante. Vem totalmente de acordo com a visão que a gente tem, né? Sim. Que é um fervilha, né? O comércio de São Vicente. E a responsabilidade aumenta, né? É. Porque quando você está num patamar ali, certo? Então, de movimento e tudo mais, a responsabilidade de vocês aumenta, né? E assim, é que hoje nem sempre vale a pena ir para uma 25 de março fazer uma compra. Sim. Tanto é que a gente chama a Martim Afonso como a 25 de março da Baixada Santista. Porque às vezes a diferença de preço é tão pequena, porque você ir para São Paulo, perder tempo, uma hora de ida, uma hora de volta, mais custos e tal, a diferença é tão pequena que você encontra tudo que a gente chama de toda a variedade, segmento, tudo próximo, muito próximo. Então essa facilidade para o consumidor cada vez atrai mais gente vem de tudo litoral paulista, vem comprar lá, principalmente nos períodos festivos, né? Na sazonalidade você tem uma imensidão de pessoas. Não, e a diversidade. Ali naquele miolo ali tem uma diversidade impressionante. Eu já comprei ferramenta, acessório para carro, instrumento musical, calçados, eletrodoméstico, tudo. E eu vou falar uma coisa, tem loja lá já, então vamos usar os bandidinhos aí. As lojas já estão trabalhando com identidade, como é que é? Identificação facial. Sim. Então você entra para uma loja que nem a CAI, já tem um sistema de reconhecimento facial. Então já vai segurança, fica ligeiro. E o centro todo as empresas estão se adaptando para esse segmento novo. Eu estava ouvindo segurança. Estava ouvindo o jornal ontem, né? Eu estava indo a São Paulo e está aumentando muito a utilização do reconhecimento facial, principalmente para a segurança condominial, meu Deus, travei. E são várias etapas, que é para garantir a segurança de quem mora, comércio, acessibilidade, né? Isso é muito importante para as pessoas se sentirem mais seguras. Gente, olha, eu queria pedir para vocês aí deixar o contato de vocês, deixar as considerações finais, um de cada vez aí. Por favor, Rogério, suas considerações finais. Como é que a gente faz aí, estava aparecendo agora na tela, para entrar em contato, para pedir. Você estava comentando também sobre um serviço que a gente comentou no início do podcast aqui, que para mim foi uma grande surpresa, que é a condução aí das obras, né? Sim. É um serviço inovador para vocês aí. Bom, para vocês contactar a gente, é só ligar para o nosso televendas ou entrar em contato com o meu telefone mesmo. A gente marca uma visita, certo? E o nosso trabalho é o seguinte, vamos imaginar, você tem uma obra, certo? Você precisa de uma orientação. Indiferente, sempre falo que a venda do produto é a consequência do nosso trabalho, né? A gente vai fazer cotação normalmente, né? Tem preços competitivos, mas o nosso trabalho é o seguinte, comecei a vender para você, certo? Vendi uma determinada quantidade de tinta. Aí, durante a semana, eu frequento a sua obra para ver se aquela tinta está acabando, se ela está oferecendo a performance que nós vendemos para você, se o pintor está trabalhando da maneira correta, certo? Porque a gente também tem que ter cuidado, né, na hora da orientação, para o pintor também não se chatear, certo? Olha, vai por aqui, vai por ali. Então, a consultoria nada mais é que o nome já diz, consultoria. A gente orienta no princípio, no meio e no fim. Aí você pode perguntar, qual o tamanho da obra?
Pode ser a pintura do seu apartamento num horário diferenciado, que você só pode estar na sua casa às 7 horas para orientar num produto, numa cor, ou numa obra de grande vulto. A gente atende na linha industrial, hospitalar, construção civil, construtoras. Nós não fazemos distinção de obras, qual seja o tamanho dela. Nós somos 29 lojas, desde o Vale do Paraíba, Cruzeiro, Campos do Jordão, São José dos Campos, Litoral Norte e Litoral Sul. Sim. E nós temos um consultor em cada região, além das lojas. Então você vai estar sempre muito salvaguardado com o nosso trabalho. Seu telefone, hein? Não esquece o telefone, deixa o telefone de contato, por favor. Nosso telefone, o meu telefone é o 99785-8757. Agende uma visita, sem compromisso nenhum. A gente faz justamente muito o que você falou aqui, ouve bastante o cliente, porque cada obra tem um perfil diferente. O que serve para uma não serve para outra. Então a gente escuta bastante, faz tipo de uma entrevista, mas é um bate-papo informal nessa entrevista, capta o que o cliente realmente necessita e a gente desenvolve o trabalho. E saliento, não existe nenhum concorrente, e eu vou te falar em termos de Brasil, certo? Não vou falar só em termos de Baixada Santista ou Estado de São Paulo, que tem esse tipo de trabalho. Eles até tentam, certo? Mas não conseguem reter a equipe. É aquilo que nós falamos no princípio do programa, reter as pessoas. Hoje em dia está muito difícil e a gente consegue esse trabalho. Tudo é relacionamento. Relacionamento com a equipe, relacionamento com o cliente, relacionamento é a base do trabalho. Legal. Lucas, por favor, deixe o seu contato, suas considerações finais, como é que a gente faz para encontrá-lo? Bom, só fazendo um resumo do que os segmentos que a gente trabalha, né? A gente trabalha com projetos de arquitetura, projetos de interiores, residenciais e comerciais. E a gente também tem o serviço de execução das obras, né? Então, muitos clientes a gente atende desde da conversa preliminar, das primeiras ideias, e avança até a entrega, a execução e a entrega da obra, finalização de decoração. Então, a gente acompanha por todo esse processo, que é um diferencial também, né? A gente não indica um pedreiro, não. A gente tem uma equipe própria e a gente consegue entregar para o cliente, sob responsabilidade da nossa empresa, toda a execução da obra também. Então, isso é muito legal, é uma tranquilidade muito grande. Tá na tela aí os contatos. Tem os contatos aí na tela, pode contatar a gente pelo Instagram, né, que é o @faconte_arquitetura. Tem o telefone também. Nosso site, faconte.com.br. E é isso aí. Tem vários projetos lá também para vocês conhecerem, tanto no Instagram quanto no site. Legal. Silvio, suas considerações finais aí, como é que a gente faz para mim foi uma surpresa, não precisa ser de São Vicente então para fazer parte da CDL. Vamos falar do Brasil todo aí. Tá ótimo, manda ver. Eu acho que assim, o comerciante hoje vive alguns momentos de oscilação, com as incertezas do mercado, né? Agora Trump, agora o Lula, é uma briga, e a gente aponta lá assim, quando eu fiz faculdade eu lembrava assim, o que é a realidade regional? Eu estava outro dia num programa falando justamente sobre isso. A realidade regional, tudo que fazem lá, a gente sente aqui no nosso relacionamento, nas vendas, na nossa sobrevivência. E o que o CDL é? O CDL é uma junção de comerciantes que pensam como comerciantes e sabem o reflexo que isso causa no seu dia a dia. Então, nós somos um facilitador com os poderes públicos, que pela nossa expertise, pelos contatos, por ter a presidência e tal, ajuda muito o comércio a se manter forte e firme lá. Então, se você é associado, você tem empresa, quer se associar, você pode falar com o presidente. Vou dar meu telefone, meu contato, que é 13-99788-3636. Fala com o presidente, a gente faz um atendimento, eu tenho gente que vai até o teu local, também da mesma forma, e a gente começa nessa união, temos reuniões mensais e tal, e a gente discute alguns assuntos, lógico, pontuais, e aí para um comércio cada vez mais forte de São Vicente, que todo mundo já concorda que é. Legal. Gostaria de, em nome do programa, agradecer o tempo de vocês, foi um papo bem descontraído, bem legal. Muito obrigado. E você assistiu mais um episódio do podcast Muretas, com a presença aí
Silvio Lousada, presidente da CDL de São Vicente, Rogério Araújo, né, do Baratão das Tintas, e o meu colega e parceiro Lucas Faconte, arquiteto. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê em breve em mais um episódio do podcast Muretas. Nos siga nas redes sociais, clica o sininho para você receber as notificações e nos acompanhe aí. Sucesso a todos.